Queridos, eu quero lhes convidar a abrir a palavra do Senhor nos Salmos, no Salmo de número 8. E eu quero ler com vocês do verso 3 ao verso 8 do Salmo de número 8. Assentado como vocês estão, eu lhes convido a me acompanhar na leitura deste belíssimo texto, palavra de Deus para o nosso coração, nessa noite. Que diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Uma vez mais, eu lhes convido a fechar os olhos e a buscar a face do Senhor nosso Deus. Senhor Deus bendito, é muito bom, Senhor, estar na tua presença. É muito bom estar na companhia dos santos, daqueles que tu amas, que tu chamastes, ó Deus, pelo Evangelho e fizeste de cada um de nós povo teu, membro da tua família. Louvado seja o teu nome por esta hora bendita, por esse tempo de culto ao Senhor nosso Deus. Nos quedamos, ó Deus, e nos curvamos diante de ti para suplicar mais uma vez a que tu sejas propício a nós, pecadores, falando-nos ao coração, alcançando-nos a mente e endireitando aquilo que precisa ser endireitado e trazendo consolo para aqueles que precisam ser consolados. É a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Quem aqui assistiu à trilogia Senhor dos Anéis? Quem aqui assistiu? Tem uma turminha boa que assistiu, né? Não é só de meninos, não. Até porque não é desse momento, né? Já, se a gente contar alguma coisa, nem é spoiler mais, porque já assistiu, tem gente que já assistiu mais de uma vez, né? Porque eu tenho filhos com faixa etária diferenciada, então eu assisto com um, depois assisto com o outro, depois faço teologia com o outro. E mais recentemente eu fiz isso com o João. O João teve que me acompanhar, em parcelas, né? Porque os filmes são longos, né? 2, 3 horas, sei lá, alguma coisa assim. A gente tem que assistir 40 minutos, voltar depois, porque é muito longo e eu não dou conta, não. Mas tem um personagem enigmático, dentre todos eles, né? Mas eu me refiro ao Sméagol. Ao Sméagol. Lembra do Sméagol? Ele era um hobbit. O Sméagol é aquilo que a minha filha fala assim: ter olhos claros não é sinônimo de beleza, né? É preciso algo mais. A Diana fala isso. Ele vivia no campo com a sua família. Aqueles campos que a gente olha, assim, aquelas paisagens, né? Bonita, aquela ideia de serenidade, de calmaria. E lá ele vivia, um dia ele pescando com um parente, eu não sei se era irmão, o que era dele. E aí a descoberta do anel de poder veio a mudar toda a rota e aquele espírito de calmaria do campo, né? Ele ambicioso, quando viu o anel, e o seu parente, não dando para ele o anel, ele ataca o seu parente, mata, assassina o seu parente e se apropria do anel. A partir de então, o Sméagol, ele se torna Gollum. Ele é chamado de Gollum. Após ser corrompido pelo anel de poder, ele passou por uma corrupção. E depois dessa sua corrupção, a corrupção que ele passou, que ele enfrentou, ele tem uma identidade agora distorcida. A identidade dele agora é distorcida. E ela vai cada vez mais fazendo com que a sua humanidade seja perdida e fique prejudicada. E a sua aparência fica deformada. E ele vai ficando cada vez mais com aspecto horrível, amedrontador. Não é verdade? Se lembra disso? Quem viu o filme se lembra do que eu estou falando, né? E dentro dele você vai perceber em alguns momentos que ele tem uma conversa consigo mesmo. Trava uma conversa consigo mesmo quando ele está numa espécie de crise, né? Alguma coisa ainda dentro dele, alguma coisa ainda que
de modo paradoxal, que guerreia dentro dele, quer fazer o bem, entretanto, há também um personagem dentro dele que quer fazer o mal. Com as devidas ressalvas dos nossos olhos, da cor dos nossos olhos, da aparência do aspecto, me parece que em alguma medida tem um negócio desse dentro da gente também, né, que fica meio que guerreando, né? Às vezes a gente quer fazer o bem, mas também tem um negócio dentro da gente que quer fazer o mal, e a gente vive ali nesse dilema, né? Faço, não faço. Às vezes a gente é vencido e faz o que não devia fazer, e outras vezes a gente consegue fazer alguma coisa, né? Então a gente vê esse personagem ali que tem a sua identidade perdida, distorcida, e a sua humanidade vai se definhando e desaparecendo. Ele vai desaparecendo. Tem perguntas que são difíceis, não são? São difíceis para serem feitas e são difíceis para serem respondidas. Tem pergunta que não é fácil de ser respondida. Outro dia, um amigo me perguntou assim: como que o senhor se define como pastor? Parece fácil, né? Mas quando ele fez a pergunta, aqui dentro de mim surgiu uma crise. Eu falei, ninguém nunca me fez esse tipo de pergunta. Eu até imagino que seja, e talvez eu saiba dizer se eu sou isso ou se eu sou aquilo enquanto pastor, né? E aí, naquele momento de crise, tentando organizar o pensamento e revisitar as minhas convicções teológicas e da função que eu desempenho como pastor, do exercício do meu ofício para o qual eu fui chamado e ordenado, eu consegui definir, mas não é fácil responder certas perguntas. Não é fácil fazer certas perguntas e não é fácil responder certas perguntas. Imagine você mesmo diante do espelho, daí não é ninguém perguntando para você, mas é você mesmo diante do espelho fazendo a seguinte pergunta, preste atenção: quem sou eu? Quem sou eu? Você já pensou? Você está diante do espelho sozinho, um silêncio na casa, aquele dia só você se encontra no seio da casa, e de repente você se volta para o espelho, olhando para si mesmo, para esse personagem que é você, e você se pergunta: quem sou eu? Você conseguiria quem é você? O que define a sua identidade? Talvez você, fazendo essa pergunta para si mesmo, você diz: eu sou fulano. E talvez você diga: eu não só tenho um nome, mas eu sou um servidor público. Diga-se de passagem, bem-sucedido, um servidor de carreira. Ou talvez você diga: você associa e tenta responder a pergunta que você mesmo fez para si mesmo, de acordo com o seu conhecimento, quem sabe a sua formação, a formação que você recebeu, e você diz: eu sou isso. Ou você ousa a dizer que você é aquilo, a partir daquilo que você pensa que tem. Ou talvez você definiria quem é você a partir do tronco genealógico da sua família. Eu sou isso porque eu sou da família tal. Ou como você já viu, ou se não já viu, já ouviu de filhos de personagens, de pessoas, atores da sociedade que são importantes, e quando são parados numa blitz e o guarda pede o documento e ele fala assim: você sabe de quem eu sou filho? Você sabe quem eu sou? Por detrás disso há uma tentativa de responder e de definir a identidade. O que define quem você é essencialmente? O que define você? Quem é você? Você se define a partir daquilo que você tem, a partir daquilo que as pessoas dizem que você é, a partir daquilo que você mesmo imagina ser, olhando para dentro de si. Quem é você? Quem somos nós? Como que a gente resolve esse dilema e como que a gente encontra a resposta que seja satisfatória, que possa dar sentido e dar um significado à nossa verdadeira identidade?
que, de certo modo, a semelhança do esmigo está distorcida. Se não perdida, com certeza não perdida, mas está distorcida. E fazendo você chegar a conclusões equivocadas a partir daqueles pressupostos que você elegeu e construiu e se apoia neles para pensar que você é isso e não aquilo outro. O pregador americano, bastante conhecido, ou de certo modo conhecido por nós, Tim Keller, ele diz que a identidade é construída por duas coisas. Dentre outras, duas coisas. A primeira, diz ele, um senso do eu permanente. Isso é um elemento na linguagem e na percepção de Tim Keller. Um senso do eu permanente é um elemento que constrói a identidade de alguém. E o senso do eu permanente não muda com a mudança que ocorre na sociedade, porque pode ser que hoje você se defina como sendo isto, mas se houver uma mudança de hoje para amanhã, amanhã você já não é mais aquilo que você tinha dito que era hoje. Não é construído, portanto, o senso do eu permanente não é construído por aquilo que as pessoas dizem, nem mesmo por aquilo que eu digo de mim mesmo ou que eu concluo de mim mesmo. Mas Tim Keller cita uma segunda coisa que ele diz que faz parte da constituição da identidade de alguém, um senso de valor. O primeiro ele diz que é um senso do eu permanente, o segundo é um senso de valor, uma avaliação da importância pessoal. Porque isso também é a junção deste elemento que é muito importante. Quando eu, a partir disso, do eu permanente, que eu estou num processo de definição de identidade, eu também agrego a isso um senso de valor. Qual é o meu valor? Qual é o seu valor? Quem é que determina o nosso valor? Quem determina o nosso valor? São as curtidas das nossas redes sociais? Você é uma pessoa importante. Você sabe que hoje nem aparece mais aquele, né? Para as pessoas não entrarem em depressão, não ficarem deprimidas, né? Me parece que foi, dentre outras razões, né? Não aparece. Se alguém ouvir uma mensagem minha no YouTube, depois se eu for visitar, eu não vejo nada assim, né? Eu vejo lá uma meia dúzia de... Não vejo assim, não, porque senão eu posso entrar em depressão, né? Porque mexeu com a minha identidade. Me sentia agredido, achatado, diminuído. Mas a gente pensa que a sociedade é quem qualifica o nosso valor, quem determina o nosso valor. E vejam só que contradição naquilo que a gente busca da sociedade para agregar no elemento do eu permanente e também no senso do valor pessoal. Veja só, porque a gente busca isso a partir de fora, ou às vezes a partir de dentro, às vezes a partir das pessoas, do que a sociedade diz, e às vezes a partir de nós mesmos, olhando para dentro de nós. E veja só, existem na sociedade que nós buscamos essas aprovações e definições de quem somos, os espíritos deformadores. Primeiro espírito deformador é o espírito da competitividade, que tem deformado a verdadeira identidade de muita gente. Competitividade. E como é que isso faz? Como é que esse espírito deformador da identidade faz? Se você, dentro da competição que existe no ambiente de trabalho, nas várias facetas da sociedade, se você não avança, se você não galga o degrau que você pretendia galgar, porque o outro, dentro do espírito da competitividade, te tirou, eliminou você, você então ganha com isso o estigma de ser uma pessoa definida como um perdedor. Mas eu lhe pergunto, esse tipo de coisa define a minha identidade porque eu não galguei o degrau que eu pretendia, porque dentro desse contexto, desse espírito de competição, eu não avancei. É isso que define quem eu sou? Mas se todavia
eu deixei meia dúzia de pessoas para trás e avancei, e elas não puderam avançar comigo, então o que me define é um espírito de vencedor, é isso? Afinal de contas, eu deixei muitos para trás. É um espírito deformador de identidade. Porque no final das contas, nem sempre na competição você avança ganhando, ou você estará perdendo, ou talvez nenhuma coisa nem outra. Você fica meio que na neutralidade, não sendo reconhecido e nem percebido. E daí? Isso define a sua identidade? Quem é você? O outro espírito que distorce a verdadeira identidade de muita gente é a comparação por meio da imagem. Esse aí, ele destroça as mulheres hoje. O espírito de competição, a gente já viu, mas o espírito da comparação por meio da imagem. A imagem daquilo que eu suponho que o outro é, a partir daquilo que eu vejo, ou então a imagem daquilo que eu suponho que o outro tem e que eu não tenho. Veja o Salmo 73. Se ele não é um gestador de crise, experimenta aí numa festa de casamento, você, marido, e você vai perceber se na segunda-feira, talvez, um pedido de divórcio não aparece. Você fala assim, mas o vestido daquela irmã fulano de tal, ele era deslumbrante, você viu? E ela fala, como assim? Você nem fez esse elogio para com o meu vestido, a minha sandália, o meu penteado. E aí entra num espírito de deformação de identidade que tem a ver com imagem. Mas voltando para o Salmo 73, vejam o testemunho de Asaf, homem crente, regente do coral de Israel. No versículo 2 ele diz assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus pés. E olha só o que ele vai dizer, quais são os elementos gestadores da crise dele. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Que é isso, senão esse espírito de comparação de imagens, que leva a você a se deprimir e até a entrar numa crise no que diz respeito à fé e pensar o seguinte, eu não sou feliz. Esse negócio de ser crente, de manter as mãos limpas e viver uma vida de pureza e de santidade, não faz sentido nenhum, porque essas pessoas que não temem a Deus, que vivem na contramão de Deus, elas é que aparentemente são bem-sucedidas, elas têm prosperidades. Elas não desfrutam das canseiras que nós enfrentamos, das crises que nós enfrentamos. O corpo dessas pessoas, olha só quão saudável é o corpo dessas pessoas. Vejam, o salmista estava experimentando isso longe de nós, muito longe de nós, há séculos, milênios, mas a imagem da comparação ainda está presente. E como ela está presente nesses dias? E como ela está presente? Mas, afinal de contas, é esse tipo de coisa que eu suponho que o outro tem, ou que eu suponho que o outro é que define a minha identidade e me deprime e faz com que eu fique desmotivado com a vida com Deus? Talvez nós precisamos de uma boa dose nessa noite, de uma correção, para que a gente encontre em Cristo Jesus a nossa verdadeira identidade. Para que a gente não deixe as pessoas ditarem a nossa identidade e nem mesmo o seu próprio coração fabricar algum tipo de definição para lhe enganar. Para que você encontre a sua verdadeira identidade na moldura perfeita, intacta, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus. E você sabe por quê dessas crises?
Vejam o que Tim Keller disse. Eu penso que a Esther vai projetar aí para que você consiga ver. Ele diz assim: para esse tipo de cultura, do peso, dessas coisas que oprimem a nós, que esmaga-nos, ele diz assim: você precisa ser brilhante. É assim que esse espírito que vai produzir deformações na verdadeira identidade de alguém, porque ela se perdeu, a sociedade vai dizer assim: você precisa ser brilhante, tem de ser lindo, precisa ter estilo, ser uma pessoa realizada. E eles têm de pensar que você é assim. A sociedade precisa pensar que você é assim o tempo todo. Tudo depende de você. E aí sabe o que acontece? Lá pelas tantas você descobre que você é muito pouco disso, e talvez quase nada, e você começa, e vai achatando, porque está pesado demais. Que você vai olhar e vai perceber que alguns de nós, nem o cirurgião plástico dá jeito. Não dá para ser esse tipo de gente. Pessoa realizada, pessoa de estilo, alguns conseguem, né? Com um pouquinho de dinheiro, mas não é assim. E aí nós entramos na rota e voltamos de novo à imagem do Instagram, dos sorrisos, da aparência de alegria, de comer bem, de ir a um bom restaurante. Isso tudo começa a girar em torno de uma imagem inexistente e faz com que você comece a pensar que você é aquilo e não isso aqui que está aqui entre nós nessa noite. O tipo de identidade que a sociedade quer que a gente pense que tem é uma identidade refém daquilo que é chancelado pelo outro. É o outro que acaba chancelando, ou você mesmo. E aí nós ficamos refém daquilo que as pessoas estão dizendo. Você é isso e não aquilo, enquanto que a Bíblia está dizendo outra coisa. E vejam o que diz novamente Tim Keller. Ele diz assim: a visão ocidental de deformação de identidade é um fardo esmagador, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade como um todo. Esmaga, oprime. Tem gente existencialmente que está doente por conta disso, porque percebeu que todas as fichas, que todos os investimentos que foram feitos para que pudesse ser construída uma imagem de identidade não subsiste, não existe. O que define a sua identidade? Vamos voltar para o Salmo. O que define a sua identidade? O Salmo 8, eu penso que ele nos ajuda a entender isso. A primeira coisa que nós vamos ver neste Salmo, nos versos que nós lemos, o verso 3 e o verso 4, é a crise de identidade instalada. A crise de identidade instalada. Vejam, vamos retomar a leitura para você ficar situado. Porque o texto diz assim: enquanto contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Veja só que este homem, ele está experimentando algum tipo de crise. Ela vai ser resolvida. Mas nas perguntas há algum tipo de crise instalada, alojada no coração. E sabe, irmãos, olha só. Veja só como é que essas coisas acontecem e como que elas são resolvidas. A nossa geração, ela tem perdido a capacidade de meditar. Nós temos uma vida muito frenética. Nós não damos conta de parar para um tempo do ócio, para a mente aquietar de tanta luminosidade que chegam até os nossos olhos e que geram algum tipo de desconforto e que a nossa mente está acelerada. Nós perdemos a capacidade de meditar. A meditação, ela ajuda a voltar ao começo para que eu consiga
redefinir a minha identidade. Mas como nós somos essa geração frenética, acelerada, a gente não para. A gente diz, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu tenho muitos afazeres, eu tenho muitos compromissos, porque eu não entendo a minha identidade a partir de mim mesmo e não consigo meditar, eu continuo numa crise avassaladora que se alojou no meu coração e que vai sendo cada vez mais sintomática, opressora, a incapacidade para a meditação. Porque o que o salmista está fazendo aqui é meditar, é contemplar, é um tempo de parar para que os olhos percebam a criação de Deus, para que os olhos e a alma fiquem em êxtase diante da grandeza do que Deus criou, embora em algum momento isso me faça sentir pequeno, mas isso vai apontar para a minha realidade ou para a minha identidade em Deus, construída em Deus, absoluta em Deus, que é sólida em Deus, e não por conta do que eu penso que sou, ou daquilo que o outro diz que eu sou. Esse tempo que nós gastamos, eu fico pensando nos nossos filhos menores, me refiro aqui aos pais que têm filhos menores. O tempo detido, gastado, diante da imagem artificial da tela, ela mina a capacidade de meditação. A quantidade de horas que os nossos filhos ficam expostos à tela. E, acho que é para baixo ou para cima o dedinho? Para cima, né? Mais para cima, né? A quantidade que eles ficam. A quantidade que eles ficam, não, que nós ficamos. Da luminosidade. Da luz artificial. E para falar de luz artificial, próximo mês a gente vê nas nossas cidades, né? Tanta luminosidade, já não bastasse o que tem. E aqui não estou dizendo que não são coisas bonitas, mas são artificiais. Elas não te levam à reflexão da grandeza de Deus. Sabe por quê? Porque elas foram construídas por nós mesmos. Elas são obra das nossas mãos, que de alguma forma é o reflexo de quem nós somos em Deus, por sermos criados à imagem de Deus, mas elas não ajudam, não cooperam para a meditação da grandeza de quem criou os luminares. Aí a gente olha para as estrelinhas artificiais, e o excesso da luz artificial acaba ofuscando a nossa capacidade de refletir na coisa criada por Deus. Que sentido faz você poupar e comprar um pacote para o Nordeste, porque aquelas praias lindíssimas do Nordeste, se bem que lá no Sudeste também tem umas praias lindas, não vem? Você pode até falar que as águas são frias, mas tem também. E aí chega lá na praia, você não consegue admirar, você não consegue ouvir o som das águas, dos mares. Aquela coisa. Você está tão entorpecido de luminosidade artificial. Você está tão entorpecido de cores artificiais que você não celebra mais o movimento das ondas, não vê a grandeza de Deus e não te leva a uma meditação, a uma reflexão, para que você volte ao ponto inicial de quem você é. Quantos aqui me entendem? Pelo amor de Deus. Meditação do salmista faz com que ele levante um contraste. Mas qual é o valor do homem? Ele está meditando. Ele sai, os seus olhos não foram afetados como os nossos olhos pela poluição das muitas luzes que nós estamos expostos. Ele não foi afetado para a poluição das coisas que as nossas cidades, por conta dos nossos carros, veículos e indústrias, produziram, criando uma camada grossa de nuvens densas, escuras, cinzentas, que nos impedem de ver os luminares, os céus estrelados, a lua com seu fulgor, recebendo o brilho a partir do sol e a luz a partir do sol. Mas ele sai do seu palácio e ele diz
quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, foi o Senhor quem criou essas coisas grandes, a lua, as estrelas que estabeleceste, cada qual no seu devido lugar, cada lei mantendo cada coisa em ordem, sustentando cada coisa, mantendo os movimentos, sem que haja colisão. Quando eu contemplo isso, eu me sinto pequeno. Que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. A grandeza das coisas que Deus criou, a beleza, a pompa, a majestade das coisas que são criações de Deus, que são criaturas de Deus, leva o homem a entrar numa espécie de crise. Como assim? Isso aí é muito maior do que eu. Diante do fulgor disso aí, eu me sinto pequeno, achatado, eu fico escondido, me sinto uma coisa. É isso que ele está dizendo. O homem aqui é coisificado. Que é o homem? Não é quem é o homem, não. É que é o homem. Acaba coisificando o homem. Eu me perco diante disso tudo. E entro em crise diante de tudo isso que é tão incrível. Não parece plausível que Deus se importe com o homem, então. Não parece plausível. Que é o homem? Para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visite. A tônica do salmista não é razoável que Deus proceda assim, que Deus se importe com gente pequena como nós. Crise de identidade. A não ser que Deus tire as escamas dos nossos olhos e faça com que a gente pare de olhar para os luminares e volte aonde tudo começou. Porque é no começo de tudo que a crise é resolvida. É na decisão que Deus Pai, que Deus Filho e Deus Espírito Santo toma a decisão. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. É lá que a gente resolve. Não é olhando, a gente precisa olhar para a criatura que Deus fez e ficar maravilhado. O meu Criador é grande. Isso aí é obra dos dedos dele. Foi ele quem criou essas coisas, é ele que dá ordem a essas coisas, é ele quem mantém todas essas coisas. Mas isso não pode me deixar na crise avassaladora que me tira a capacidade de reconhecer e de definir quem eu sou. Eu não sou definido nem por conta do fulgor da lua e das estrelas. Não são elas que definem se eu tenho importância. Quem me define o meu valor é Ele. É Ele que define, é Ele que agrega o valor, é Ele que agrega aquele elemento que Tim Keller chamou de o senso do eu permanente. É Ele, não a sociedade, não os luminares, não as coisas que Deus criou. Isso me leva a uma reflexão profunda e até me deixa entrar em algum tipo de crise momentaneamente. Mas não é isso que define a minha identidade. Não é isso. Pare de pensar que o que define a sua identidade são as pessoas. Pare de pensar que o que define a sua identidade é o dinheiro. Para de pensar que o que define a sua identidade são os seus recursos, é o seu diploma. Para de pensar que o que define a sua identidade é a sua família. Pare de pensar que o seu marido, que ora não faz o uso adequado da palavra quando diz coisas que deprimem você. Pare de pensar que é isso que define quem você é. Não é isso que define. Quem define quem você é o seu Criador, que a criou, que o criou, que criou a todos nós, segundo a sua imagem e semelhança. Ele te lembra assim do homem, ele se lembra assim da mulher que aqui está, ele se lembra assim das crianças, dos adolescentes, ele se lembra do homem, do idoso, não importa a faixa etária, ele se lembra, sabe por quê? Porque ele é que confere valor a você. Ele é quem diz que nós somos. Não é o outro, nem mesmo sou eu, mas é ele mesmo.
capacidade de meditar, ou a incapacidade de meditar, não nos leva a redescobrir ao ponto inicial. E aí a gente fica sempre com a identidade refém de conclusões dos outros, deprimindo e sendo depreciado e depreciando os outros também, porque é uma pista de mão dupla. Às vezes as pessoas me depreciam e às vezes também eu deprecio as pessoas com os adjetivos que eu uso para dizer o que elas são, ou o que elas deixaram de ser. E assim, sucessivamente, numa rota de colisão que vai acabar mal. Se por um lado tem a crise alojada, que é fruto de reflexão, por outro lado tem a crise da identidade resolvida. Como é que resolve esse negócio? Fizeste-o. Veja só que ele está terminando o versículo 4 com duas perguntas, e de repente ele fala assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tua mão, inclusive essas obras para as quais ele está olhando. E sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, e todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Percebe a guinada? Percebe a mudança? A dignidade do ser humano tem a sua base na criação. É lá que nós encontramos a base. Não é o conhecimento ou a estruturação da sociologia, da antropologia, de tudo quanto você conhece, da filosofia, embora esses conhecimentos sejam importantes e fazem parte do nosso crescimento intelectual e de uma série de fatores. Entretanto, segundo o relato das Escrituras, é a antropologia bíblica que nos tira desse poço existencial, dessa crise, dessas trevas que oprime a gente e que a gente vai ficando esmagado. É lá, é no que Deus disse, é no que Deus construiu, é no que Deus fez, é no que Deus declarou que a gente encontra consolo, redirecionamento, restauração da imagem e da identidade deformada. Perde isso, e você vai ficar num quarto escuro, e de lá você nunca mais vai sair. Fica refém do que as pessoas dizem, e você vai entrar numa rota que vai te levar para o buraco, para o poço, e você não terá condição de sair de lá de jeito nenhum. Não é olhando para a construção que a sociedade diz, nem olhando para a construção em ebulição dentro de você que diz, mas é olhando para cima, para aquele que disse. Se tentarmos, irmãos e minhas irmãs, se tentarmos buscar alguma coisa que possa enobrecer, conferir alguma dignidade ao ser humano após a queda, algo do tipo que define o que nós somos, então nós corremos o risco de ficarmos prostrados e frustrados e decepcionados, porque nós não vamos encontrar. Você não vai encontrar. Não é isso. Não se trata disso. De modo brincalhão na relação conjugal, Patrícia até fala que eu sou gatão, mas eu não mio. Entendeu? Eu sei que a minha identidade é maior do que um gato. Eu sou criado à imagem de Deus. Eu sei que ela está fazendo elogio, mas eu sou mais do que isso. Embora eu aceite. Pode continuar. Irmãos, depois... Por que é importante dizer isso? Porque depois da queda, muito embora o homem construa, realize muitas coisas que são boas e bonitas, que a gente fique encantados e tiramos proveito delas, e são importantes e são louváveis,
mas também existe dentro daquilo que o homem é e faz depois da queda, que é extremamente contraditório. O mesmo homem que nós aplaudimos é o mesmo homem que nós também depreciamos por conta dos feitos dele. O mesmo homem que aparece num telejornal, que teve um feito grandioso, que a gente fala, uau, puxa vida, aí merece mesmo uma medalha, uma placa, honra ao mérito, né? Aliás, eu vou propor o conselho para fazer algumas placas para homenagear algumas mulheres aqui, porque vocês são demais, né? Para aguentar o marido, só Jesus, né? Mas não é isso, porque ao mesmo tempo existe essa contradição, esses paradoxos, essas coisas que a gente classifica como bom e daqui a pouco a gente classifica numa mesma pessoa como sendo algo ruim. Agora, como é que a gente vê, como é que ele destrincha isso aqui? Ele destrincha essa resolução da crise da identidade que é resolvida a partir de 3 conceitos. Primeiro, o conceito da criação. Ele diz assim, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Foi Deus quem fez. Nós precisamos entender que o homem foi criado à imagem de Deus. Esse é um elemento importante, somente o homem carrega consigo a digital do Criador. Nós somos distintos de toda a vasta criação de Deus. Por mais encantadora que ela seja, por mais que ela tenha beleza, cores e tudo mais, mas só nós refletimos a imagem do Criador. Só nós fomos colocados diante de toda a vasta criação para sermos esse vice-regente de Deus, esse cuidador da criação de Deus, nada mais, de modo que a criação deveria olhar para nós e falar, eis ali um reflexo do meu Criador. Não é extraordinário? Onde mais você vai encontrar um negócio desse? Que possa lhe curar, que possa libertar desses elementos que deixa você refém e assaltado por tudo isso? Em lugar nenhum, só mesmo em Deus. É claro que quando o salmista usa o salmo, que ele faz, como se tivesse esse movimento da porta, que tem a dobradiça, isso mesmo, dobradiça, né? Leva a porta. Então, primeiro, quando ele está fazendo esse movimento, ele está movendo a dobradiça e levando o seu olhar, arrebatando o seu pensamento para o início. Mas depois, sabe o que os escritores do Novo Testamento vão fazer? Vai movimentar a porta de novo e vai apontar, sabe para quem? Para aquele que é a expressão exata do seu ser, para o Senhor Jesus, a imagem intacta do Deus vivo, em quem a nossa identidade é construída, é reformada, é transformada, ganha sentido, e nós nos vemos livres em Cristo Jesus. Maravilhoso. Maravilhoso. O segundo conceito que ele usa é o conceito de coroação. Criação e coroação. E de glória e de honra o coroaste. A honra, a maior honra que o homem, o ser humano, homem e mulher, recebe de Deus é o fato de sermos chamados coroa da criação. Deus vai criando tudo, organizando tudo, cada coisa no seu devido lugar, e depois nós somos a coroa da criação de Deus. A honra maior é nossa de sermos o reflexo, de sermos o representante daquele que existe para todos sempre. O que é isso que o salmista está fazendo? Está revisitando o texto, a narrativa do Gênesis, para ter sentido da sua identidade. Quem eu sou? Eu sou aquele que foi criado por ele. Quem eu sou? Eu sou aquele que fui coroado de honra por ele. Quem eu sou? Eu sou aquele que ele diz que eu sou. E nada mais e nem nada menos. Nós não podemos aceitar nem mais e nem menos do que isso. Sabe qual é o nosso problema? Que nós ficamos refém das migalhas da sociedade deformada. E a gente quer receber isso para tentar construir algo que será impossível a partir desse prisma. É só a partir desse prisma que nós encontraremos verdadeiro sentido
do nosso existir. Terceiro, o domínio, seu domínio. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas do mar, todas as coisas. Todas as coisas. Irmãos, com 10 anos, eu conseguia arrear um cavalo que já tinha sido domado, né, irmãos? Eu não ia me aventurar, né? Aquele que já tinha sido... Mas você já parou para pensar um menino de 10 anos diante de um cavalo? De colocar o arreio no cavalo, de colocar o bridão, né? O bridão é aquele instrumento que bota por cima, o freio é aquele que vai na boca do cavalo. E depois de arriar o cavalo, apertar o arreio e subir, montar no cavalo, exercer domínio, Everson, sobre um bicho daquele tamanho. Se ele soubesse, né? O que é isso? Esse pirralhinho aí não vai subir de jeito nenhum. Gente, a capacidade que Deus nos conferiu para exercer governo, para representá-lo. Nossa identidade construída, nossa identidade não deve ser determinada pelo olhar que os nossos olhos percorrem para fora, para aquilo que os outros estão dizendo. Nem para o nosso olhar para dentro de nós mesmos. É uma furada fazer isso. Nossa identidade é construída a partir do olhar para cima, para Ele, para a revelação dEle. Porque é essa forma que mostra o nosso verdadeiro valor, o nosso sentido. Perca isso de vista, ignore isso, e nós vamos nos adoecendo, ficando enfermos da alma, do coração. Perdemos a capacidade de sermos lidos pela Escritura e de ouvir a voz da Escritura dizendo: você é a imagem dele. O salmista começa, nos versos que nós falamos, olhando para essa questão do universo, fazendo teologia, meditação, reflexão. Mas, no entanto, o seu ponto central é o homem, porque ele está em crise. E ele precisa resolver isso. E só resolve isso a partir da revelação de Deus, da Escritura. A Escritura, que é esse livro maravilhoso, que é a palavra de Deus para a nossa vida, que vem para realinhar, endireitar, corrigir, destruir os equívocos e construir o que é verdadeiro e real para a nossa vida. O homem para o qual ele olha, que vai ressignificar a sua identidade, é o homem do relato da criação, que somos nós a extensão dos nossos primeiros pais, mas o homem para o qual ele também está fazendo menção é o Senhor Jesus. É aquele que diz: quem vê a mim vê o Pai, quem conhece a mim conhece o Pai. Eu e o Pai somos um. É esse movimento da dobradiça, da porta, que faz nos olhar novamente e revisitar o Novo Testamento e ver o propósito para o qual o Senhor Jesus veio, para que na cruz ele pudesse construir ou desconstruir ou reformar, transformar a nossa identidade. É a cruz em Cristo. É quando ele então assume o nosso lugar e leva as nossas deformações de percepções, de valores equivocados e às vezes pequenos demais, para dizer: o seu valor está em o fato de você estar unido ao meu Filho Jesus, pela fé. Porque ele é a expressão exata do seu ser. É em Jesus. Em Jesus, nós escutamos o eco da voz inconfundível do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia ou perseguição, nudez,
fome, perigo ou espada, o que vai nos separar? Mas eu estou bem certo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Maravilhoso. Jesus, o Filho de Deus, é a verdadeira imagem daquele que nos criou e que está levando-nos novamente à conformação da imagem dele. Jesus, o Filho de Deus, é aquele que tem domínio absoluto sobre a vasta criação. Nós perdemos essa capacidade de exercer o domínio mais amplo, mais pleno, porque hoje o nosso domínio que exercemos, às vezes, ele é tirânico, ele é opressor, ele não reflete de um modo verdadeiro e pleno como deveria ser. Mas em Jesus nós somos vistos por outro ângulo. Nós somos vistos como perfeitos nele. Eu sei que isso gera uma crise. De tal modo que Cristo tem domínio, inclusive, sobre aquilo que é, segundo o relato de Jó, o pavor dos homens, a morte. Jesus tem domínio sobre a morte. E a morte não deveria mais causar pavor em nós, porque nós somos servos do Senhor da vida e da morte, Jesus Cristo nosso Senhor. É Ele quem nos confere verdadeira identidade restaurada, maravilhosa, que não aceita mais depreciações, nem de mim mesmo, nem do outro, porque eu sei quem eu sou nele, em Cristo Jesus.